Que alegria ter você aqui com a gente. Eu tenho certeza que agora você vai assistir uma mensagem que vai transformar a sua vida. Você já é inscrito no nosso canal? Se não, facinho, rapidinho. Tem um botãozinho vermelho aí, se inscrever. Clica nele aí agora, ó. Boa, muito bem. Depois de se inscrever, dá um like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e vamos espalhar a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Um beijo grande e Deus te abençoe. Tenho certeza que Deus tem sempre algo especial para o nosso coração. Que privilégio, que honra, que prazer estar aqui no meio de todas vocês. Todas nós somos mulheres de influência. Quando esse projeto nasceu no coração de Deus e que todas essas mulheres escreveram o seu capítulo, desde o começo eu imaginava. Eu disse, imagina a capa com a foto dessas mulheres tudinho, gente. O cão sai correndo com ódio. Imagina, não precisa nem expulsar demônio. Tô brincando, gente, tô brincando. E desde o momento, há 2 anos atrás, que Deus colocou esse projeto no meu coração, que eu imaginei as fotos das mulheres, eu disse, a última foto fica em branco para que cada mulher que leia o livro entenda que ela também é uma mulher de influência. E deixa eu te dizer, o último capítulo desse livro é seu. É para você escrever o seu segredo. É para você mostrar ao mundo que Deus colocou um propósito na sua vida. E que esse propósito precisa ser cumprido para você deixar um legado. É sobre isso que eu quero falar com você. O meu segredo é identidade. É tudo que nós precisamos conhecer em Deus sobre quem Ele é e sobre quem nós somos para cumprir o propósito e o chamado que Ele nos deu. Eu não sei se quando você entrou na escola, quando você estudou filosofia na escola, na faculdade, você teve com certeza essa matéria. E com certeza um dia você já se percebeu que as 3 perguntas que mais trazem angústia, aflição, inconstância, incerteza para a humanidade é: quem sou eu? Da onde vim e para onde vou? Os filósofos se matam para explicar, mas não conseguem. Os sociólogos se matam para explicar, mas não conseguem. A psicologia se mata para explicar, mas não consegue. Todas as guias se matam para explicar, mas não consegue. E aí você vai dizer, mas a gente consegue, pastora. Nós temos a resposta. Na palavra de Deus é verdade. Concordo com você plenamente. Mas se todas nós mulheres realmente tivéssemos convicção de quem nós somos, para onde nós estamos indo e de onde nós viemos, com certeza o mundo não estaria da maneira que está. Se nós tivéssemos realmente consciência do nosso chamado, do nosso propósito, daquilo que Deus colocou dentro da nossa vida, nós começaríamos coisas grandiosas para Deus e mais do que isso, terminaríamos coisas grandiosas para Deus. E sabe por que muitas vezes não conseguimos? Porque na construção da nossa identidade a gente vai encontrar muitos obstáculos. A gente vai encontrar muitas pessoas tentando nos destruir aquilo que Deus construiu em nós. Quem nunca, né, gente? Quem nunca foi num lugar e alguém olhou você de cima a baixo e falou assim, só com olhar, quem você pensa que é para estar aqui? Quem nunca não se sentiu constrangida, não é? Quem nunca? Eu não preciso nem perguntar para você se você se sentiu ferida, porque a resposta é óbvia. Não fomos feitos para sermos questionados na nossa identidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o diabo faz isso, fez no passado, faz hoje e vai fazer no futuro. Sabe por quê? Porque o maior objetivo do diabo é minar as nossas forças, minando a nossa identidade. Ele sabe que só existem 2 tipos de pessoas na Terra. As mulheres e os homens que conhecem a sua verdadeira identidade. Por isso, uma ameaça constante no inferno. Porque uma pessoa que conhece a sua identidade é uma ameaça constante no inferno. Eu digo assim, ó, um crente que sabe a sua identidade em Deus é um telão de LED no inferno, de procurado. Se não tem uma foto sua no inferno com o nome procurado, cuidado, tem que ter. O diabo tem que tremer de raiva da gente. A gente tem que acordar o diabo. Essa canita pequenininha se levantou. É assim que a gente tem que ser. Mas também tem um outro grupo. O grupo das pessoas que ainda realmente não tiveram convicção da sua identidade. Por isso, dão ouvidos às mentiras que o diabo contam sobre elas mesmas. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre 3 personagens bíblicos que foram questionados na sua identidade para não viver o seu propósito. O primeiro, Davi.
Davi foi levantado para libertar e ele sofreu oposição. Sim, ele sofreu oposição. Se você vai sofrer oposição, se alguém te ensinou um evangelho contrário, é mentira. Eu preciso te dizer, Xuxa mentiu pra você. Nem tudo que você pedir pro cara lá de cima ele vai lhe dar não, minha filha. Vai ter muita coisa que você vai querer, vai pedir e não vai receber. Porque a vida é assim. A gente vai sofrer frustrações e oposições. Davi foi levantado para libertar. Davi foi levantado, mas ele sofreu oposição dentro da sua própria casa. A Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 17, que o pai de Davi manda ele levar comida para os irmãos na guerra. E quando ele chega lá, o texto diz que os soldados estavam assim: você viram aquele homem? Você viu aquele gigante? Ele veio para desafiar. Você viu? Eu fico só imaginando Davi chegando no meio de um bando de soldados e vendo aquela conversa aleatória. Sinceramente, gente, Davi era pequenininho? Era pastorzinho de ovelha? Era. Mas o que se espera que existe de conversa no meio de um campo de batalha entre soldados? Estratégia de guerra. Era para eles estarem conversando o quê? Como a gente vai matar um inimigo? A gente faz desse jeito, a gente faz desse jeito. Mas o que é que ele ouviu? Um bando de soldado medroso. Sabe por quê? Porque isso nos ensina que aparência e essência são coisas que não estão relacionadas. Era um bando de soldado revestido de armadura, revestido de poder, mas dentro de si não conheciam a sua identidade e por isso estavam expondo o medo. Aí chega quem? Chega um pirralho, um entregador de comida, com todo respeito a todos os entregadores de comida, porque é uma profissão maravilhosa que traz comida pra gente. Mas eu nunca vi um entregador de comida salvar a pátria. Você já viu? O entregador de comida que foi o protagonista do filme Batman e o entregador de comida. Superman e o entregador de comida. Não! E por que o entregador de comida salvou a pátria? Porque ele sabia que não era simplesmente um entregador de comida. Ele sabia que ele tinha um propósito e que ele tinha uma identidade. E ele chegou para cumprir o seu propósito e a sua identidade. Me assombra a capacidade que Davi tinha de reconhecer aquilo que Deus o havia chamado para fazer. É assim que nós precisamos ser. E deixa eu te dizer, do mesmo jeito que nos assombra, pega o diabo de surpresa. Porque se tem uma coisa que é contagiante, é a confiança e a força em Deus. Porque do mesmo jeito que o medo contagia, a confiança também contagia. E toda vez que você se levantar, sendo quem você é em Deus, filha, eu preciso te dizer, o diabo vai querer te parar e te calar. E foi isso que aconteceu com Davi. Ele foi questionado na sua identidade. O texto diz que o irmão dele faz 2 perguntas para diminuí-lo e uma afirmação para deturpar a sua identidade. Qual foi a primeira pergunta? Ele disse assim: por que você veio até aqui? Era como se o próprio irmão estivesse dizendo: quem você pensa que é? Aqui não é o seu lugar. Primeira pergunta para diminuir a identidade de Davi. Mas o bicho foi perverso, gente. Ele não só fez isso. A segunda pergunta dele fez: com quem você deixou aquelas pouquinhas ovelhas que você cuida no deserto? O que é que Eliabe estava dizendo para Davi? Eu quero que todos aqui vejam que você não tem capacidade para batalha. E não somente isso, eu quero que todas as pessoas te enxerguem com o desprezo que eu estou te enxergando. Sabe por quê? Porque Davi era grande e foi levantado para libertar. O diabo disse assim: vamos questionar a identidade dele? Vamos dizer assim, quem você pensa que é? Mas como se não bastasse, não parasse por aí, ele termina não com uma pergunta, ele termina com uma afirmação para deturpar a verdadeira identidade de Davi. Ele diz assim: eu sei por que você está aqui. Você é presunçoso e o seu coração é mau. Você só veio para ver a batalha. Foi o irmão, pastora. Foi. De sangue. Agora eu quero que você pare comigo e pense: por que Eliabe disse que Davi só estava lá porque era presunçoso? Porque tudo que é verdade de Deus, o diabo tenta deturpar como mentira. Ele quis dizer: você é um orgulhoso, quando na verdade Davi não era nada disso. Lembra que no mesmo texto, no capítulo anterior, o que foi que aconteceu? O profeta foi ungir o rei. E o que foi que ele fez? Ficou enganado com a aparência dos irmãos de Davi. Achou que era o bonitão. Aí o que é que Deus diz no ouvido do profeta? Não, eu não vejo como vejo o homem. Você vai ungir
Davi, como quem diz, humilde, o que não é presunçoso, o que eu escolhi para ser rei, aquele que tem identidade para isso. O diabo, sabendo o que Deus tinha falado sobre Davi, tentou deturpar. Deixa eu te dizer, não ouça a mentira que o diabo está falando para você, quando Deus já disse verdades a seu respeito e sobre a sua identidade. O diabo tentou distorcer aquilo que o próprio Deus já havia determinado. Aquilo que o próprio Deus já tinha dito. Era como se Deus estivesse dizendo: Davi, você é especial, Davi. Eu não estou olhando pela sua aparência, não estou olhando porque você é pequenininho, porque você é nordestino, ou porque você é uma mulher que tem nem 1,60 m. Eu estou vendo o seu coração. Eu amo, gente. Deus dá um fora gospel na gente, dá ou não dá? Porque quando todas as pessoas veem a nossa aparência e por causa da nossa aparência colocam rótulos na gente, Deus vê a nossa essência, e a nossa essência é o que nos dá força nele, é o que nos dá vitória nele. E aí o que é que acontece? No lugar da pior provação de Davi, é o lugar da maior vitória dele, o vale de Elá. Ei, aonde foi que Eliabe foi questionar a identidade de Davi? Em Elá. Aonde era aquele lugar? O lugar que ele pegou a pedrinha e matou o gigante. Toda vez que sua vitória estiver a um passo de você, o diabo vai se levantar para te paralisar e deturpar sua identidade. Deixa eu te dizer, mais importante do que matar o gigante é não se esquecer quem você é. Não se esqueça quem você é. Não esqueça aquilo que Deus disse a seu respeito. Não esqueça a sua identidade, mesmo que você sofra oposição dentro da sua própria casa. Segunda pessoa, Paulo. Paulo foi levantado para quê, pastora? Para evangelizar. E onde foi que ele sofreu oposição? Sofreu oposição dentro da igreja. Pastora, dentro da igreja. Misericórdia, pois é. A gente sofre oposição dentro de casa? Sofre. E na igreja também? Também. Mas o povo não é crente? Pois é. Não era para acontecer, né? Fazer o quê? E é homem de Deus. É homem de Deus. A Bíblia fala em Atos 9. A conversão hollywoodiana de Paulo. Porque, sinceramente, a história é hollywoodiana. Porque eu queria ter tido essa conversão de Deus, o próprio Deus falar: Talita, Talita. No meu caso foi bem mais simples. Foi minha mãe mesmo na cabeça: minha filha, se você não aceitar Jesus, vai pro inferno. Aí o que é que acontece? Saulo tem um encontro com Deus. E a conversão hollywoodiana, e a gente diz: que homem de Deus, o apóstolo Paulo, um evangelista, o maior evangelista que Deus levantou. É sim. Mas a gente não pode se esquecer que ele não era pé da boa, não. Paulo era terrível, assassino, perseguidor dos cristãos. A Bíblia diz que enquanto Estevão estava sendo apedrejado até a morte, Paulo consentia na morte. Minha gente, eu não preciso explicar o caráter e a personalidade de um ser humano que deixa o outro ser morto a pedrada, ainda por cima por um motivo religioso. Quem era Paulo? Maligno. Mas Deus transformou a sua identidade. E aí o que é que acontece? Depois que ele é transformado na sua identidade, você acha que Satanás vai achar bom Paulo dizer: agora eu sou um homem de Deus? Ele vai tentar fazer o quê? Questionar a sua identidade. Quem ele usou para questionar a identidade de Paulo? Ananias. Ananias, pastor, assim, o homem de Deus. Foi ele mesmo. Quando Deus disse assim: Ananias, você vai ali e você vai botar a mão na cabeça de um homem, para que ele volte a enxergar. O que foi que Ananias disse? Ele disse: Senhor, tem certeza? Ele disse assim: eu tenho ouvido muita coisa desse homem, e todo o mal que ele tem feito aos santos em Jerusalém. Senhor, ele chegou aqui com autorização para matar todo mundo. O que era isso? Era o diabo questionando a identidade de Paulo. Era como se o diabo quisesse dizer assim para Paulo: volta que aqui não é teu lugar, porque você é um perseguidor. Mas Deus já havia transformado Paulo. Deus já havia transformado a sua essência. E por mais que na ótica humana fosse perdoável o que Ananias fez, porque justiça seja feita, o cabo era ruim. Por mais que fosse perdoável, eu preciso te dizer que a rejeição é algo terrível. Ninguém está preparado para a rejeição, não. A rejeição deturpa a nossa identidade. O que é que o diabo queria com isso? Jogar um espírito de rejeição no apóstolo Paulo, para que ele não conhecesse quem ele era, para que ele não fosse levantado com o seu propósito, e para que eu e você não estivéssemos aqui falando dele.
Deixa eu te dizer uma coisa, Deus colocou um propósito na sua vida. E por causa do propósito que você tem, Ele te deu uma identidade única. Fique atento. O diabo vai se levantar. Pode usar alguém da sua casa ou alguém da igreja para mudar. Mas eu preciso te dizer, não escute. Porque o que o homem vê, Deus não vê. Deus não enxergou um Saulo, Ele enxergou um Paulo. Deus não enxergou um Pedro instável, Deus enxergou o pai da igreja. Deus não enxergou uma menina órfã, Ele enxergou uma rainha. E a maneira que Deus nos vê, é isso que importa. É isso que vale pra gente, é isso que vale pra mim e pra você. Não importa o seu passado, não importa o que você já fez. Quando Deus muda a tua identidade, filho, Satanás vai ter que correr. Sabe por quê? Porque de matador, perseguidor, você vai se transformar no maior evangelista de todos. Eu preciso te dizer, há um propósito de Deus pra sua vida. O diabo vai tentar deturpar sua identidade, não aceite. E por fim, eu queria falar de Jesus. O maior exemplo de todos. Foi levantado para quê? Foi levantado para salvar a humanidade. E sofreu oposição de quem? Do próprio Satanás. Eu estava meditando sobre Jesus e presta bastante atenção. Ele foi questionado na sua identidade, nos momentos mais cruciais da vida dele, no início do ministério e no fim do ministério. Porque se teve uma coisa que Jesus foi questionado. Mas olha bem para mim, no começo do seu ministério, a Bíblia diz que ele estava se preparando. Ele fez um jejum de 40 dias no deserto. Aí o que é que Satanás faz? Vai lá. Para quê? Para questionar a identidade de Jesus. E diz o quê? Diz o quê? Diz assim, se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui. O diabo estava querendo interromper o ministério de Cristo, questionando a identidade dele. E ainda tem gente que acha que identidade é besteira. O diabo estava querendo interromper, porque ele faz isso todas as vezes que nós estamos começando a crescer em Deus, a fazer grandes coisas para Deus, a orar, a jejuar, a se propor a ser usado. Sutilmente ele vai tentar nos desafiar a fazer algo que aparentemente é inofensivo, mas pode nos levar à morte espiritual. Ele vai dizer, não, você é líder. Não precisa guardar o coração não do elogio, né? Fazer as coisas de graça, trabalhar sem nenhuma recompensa expressiva. Não, você já é importante demais para isso. O diabo vai tentar questionar a nossa identidade, porque ele sabe que quando o orgulho entra por uma porta, a presença de Deus sai por outra. E nós não somos nada sem a presença de Deus. Vulneráveis nós ficamos. Ele vai tentar a minha identidade e a sua, para dizer assim, você não é o Cristo? Mas não foi só no começo, no fim da história, quando Jesus fielmente já tinha cumprido o seu ministério, obedecido, quando Jesus estava lá, dando o fim da história melhor da humanidade, Satanás disse, vou jogar minha última cartada, vou dar minha última chance para ele perder. E o que é que ele faz? Ele questiona a identidade de Jesus. Ele bota o ladrão do lado de Jesus e diz assim, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Você percebe que se Jesus não soubesse quem ele era, que se Jesus não tivesse consciência da sua identidade, onde eu e você estaríamos? Onde eu e você estaríamos? O plano de salvação da humanidade teria sido perdido se Jesus não tivesse aprendido a lição que eu e você precisamos entender, que quando a gente constrói e conhece bem a nossa identidade, a gente não precisa provar nada para ninguém, porque isso não vai nos paralisar, nem impedir o nosso destino profético. Se Jesus quisesse provar para os outros, ele disse, pois agora eu vou provar o meu poder. Eu e você estavam fritos. Mas porque Jesus sabia quem ele era, ele não precisava provar quem ele era. Você só precisa saber quem você é, e o próprio Pai te justifica. Pode vir oposição dentro de casa, pode vir dentro da família, pode vir o cão do inferno. Se Deus te chamou, ele completa a obra. Você vira um Davi, mata um gigante, vira um Paulo, ganha pessoas para Jesus e termina com a redenção da humanidade como Jesus terminou. Por quê? Porque nós precisamos saber o Pai que temos e quem somos para cumprir o nosso propósito e sermos uma influência no mundo. Deus nos chamou para influenciar nossa casa, nossos filhos, nosso marido, nossas amigas, nossas vizinhas, as pessoas na nossa igreja. Nós não estamos aqui falando de visibilidade, de holofote. Nós estamos falando de pessoas que escolheram em várias áreas da vida. Porque aqui tem médica, tem pastora, tem cantora, tem influencer, tem ativista social, tem de tudo.
para provar que não importa a profissão, a escolha que nós fizemos, se nós decidirmos acreditar no potencial que o próprio Deus depositou dentro de nós, a gente vai fazer grandes coisas para Ele. Eu preciso te dizer, saiba quem você é, celebre quem você é e viva a vida que Jesus pagou muito caro para conquistar por você. Eu quero terminar contando uma história. Gente, eu perco minha identidade, eu perco tudo que eu tenho. É uma luta, uma prova, Jesus está tratando comigo. E um dia eu estava viajando, perdi minha identidade. Eu pensei, sangue de Jesus tem poder, como eu vou voltar para casa? Porque a gente sabe que no avião, se perder a identidade, ele deixa você entrar? Não, mas meu nome é Thalita, ele não quer saber da tua cara. Ele disse, sai daqui. Ele quer ver o quê? Ele quer ver a sua identidade. Eu cheguei para a mulher, eu disse, moça, a senhora não está entendendo. Eu perdi minha identidade dentro do avião. Tá lá na cadeira 3A, por favor, vai lá, em nome de Jesus e acha. Eu tenho que voltar para casa, eu tenho 3 pirralhas. A mulher olhou para mim e fez, não dá. Eu disse, moça, por favor, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, eu estava pregando o evangelho de Jesus. Ela disse, não dá. Eu saí desesperada, eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Sem a minha identidade e eu não entro no avião. Aí Deus falou assim, bem no meu ouvido, Thalita, tem lugares que você só acessa quando você tem sua identidade. Tem lugares que você só vai acessar na sua vida quando você souber quem você é. Você veio aqui para dizer, eu tenho uma identidade. Foi meu pai que conquistou por mim. Ele pagou um alto preço. E mesmo que ninguém enxergue, Deus enxerga. Eu vou cumprir o meu chamado. Vou terminar e vou dizer assim, ó, combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. No nome de Jesus. Amém? Quantas mulheres estão dispostas? Quantas mulheres estão dispostas a dizer sim para o Senhor? Deus, nós queremos dizer sim ao chamado que o Senhor conquistou para nós. Queremos ser mulheres que influenciam para o bem. Todas podemos influenciar para o bem. E nós estamos aqui para te dizer, usa-nos, nos ajude a enxergar o tesouro precioso que o Senhor colocou dentro de nós, não para nossa vanglória, nem para nossa exaltação, mas para a tua glória e para que outras pessoas sejam impactadas com aquilo que o próprio Deus escolheu para que eu e cada uma das minhas irmãs fizéssemos. Nós queremos te dizer, estamos dispostos, Pai, a cumprir o chamado, a combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Quantas mulheres animadas nós temos aqui? Eu preciso te dizer que ainda não acabou. Você vai dizer, meu Deus, ainda não acabou. Não, filha, que Deus deixa o melhor para o fim. Presta bastante atenção, minha amiga ela vai cantar. Mas antes dela cantar, eu queria te falar o propósito de nós estarmos aqui. Ninguém está aqui para ver um bando de mulher bonita e maravilhosa dizer como tão bem a Helena já pregou, ninguém precisa repetir. Nós estamos aqui com o propósito de ajudarmos umas às outras. Gente, eu digo a vocês que esse projeto, ele é tão especial pelo propósito dele, mas se tem algo que me deixou mais feliz ainda e que me fez enxergar o que é de tão especial nele, é a unidade. Você nunca viu um negócio de juntar tanta mulher tão diferente num canto só. Vamos falar a verdade. Tem todas as igrejas, todas as denominações, todos os estilos. Tem cantora, tem apresentadora, tem influência, tem tudo. Tudo para compartilharmos com você aquilo que um dia nós aprendemos. E como foi que surgiu esse sonho que Deus sonhou? Eu estava numa conferência e eu ouvi uma palavra do pastor Rick Warren, um grande homem de Deus, líder da igreja Saddleback nos Estados Unidos. E ele estava compartilhando seu testemunho. Ele disse assim, que ele precisava de recursos para construir a igreja local e era muito dinheiro, e ele conta toda a história. E que toda vez, pastor sabe o que é isso, né? Toda vez que ele precisava, ele ficava, Deus, toca no coração de fulano, pai, ele é milionário da igreja. Deus, fala com aquele que o Senhor deu dinheiro. E aquela prova para conseguir fazer alguma coisa. Aí Deus disse assim para ele, eu não preciso fazer o que a gente imagina que precisa ser feito para fazer grandes coisas para Deus. Ele disse, Deus, eu quero ser o maior investidor do reino de Deus. Quando precisar de alguma coisa, eu não preciso nem falar na igreja. Eu mesmo vou ter tanto dinheiro que eu vou dar. Me dá uma ideia, Deus. Me dá uma estratégia. O que foi que Deus deu a ele? Deu um livro chamado Uma Vida com Propósitos, o maior best-seller cristão do mundo. Traduzido para milhares de línguas. Com aquele dinheiro, o pastor Rick Warren não somente foi o maior dizimista da igreja dele e ofertante, eu preciso te dizer, ele trabalhou durante 28 anos na sua igreja local.
28 anos. Ele chamou o contador da igreja e disse assim: calcula o meu salário desde o dia que eu cheguei aqui até hoje. O contador calculou. Quando terminou, ele fez: agora eu quero corrigido. O contador corrigiu. E com todo o dinheiro dos royalties que ele tinha recebido, ele devolveu tudo para o Senhor. Ele disse: fiz de graça para Deus. Eu não estou dizendo que o obreiro não é digno do seu salário, muito longe disso. Eu estou contando um testemunho que impactou minha vida. Quando ele disse assim: eu pedi a Deus a ideia e Deus me deu. Eu disse: o mesmo Deus dele é o meu, eu quero também. Na mesma hora eu digo: Deus, a ideia que o Senhor deu para Rick Glória, eu não sei o que o Senhor... Eu nunca tinha escrito nada, nem meu livro eu tinha escrito. Me dê agora uma ideia que vai deixar um legado no reino de Deus. Me dê uma ideia que gere dinheiro para fazer coisas para Deus. Na hora o Espírito Santo falou comigo: imagina juntar um bocado de mulher influente, top, cada uma contar o segredo do seu coração, botar isso tudo num lugar que ninguém fez isso. Vai ser algo que vai impactar a vida de milhares de mulheres, que vai gerar algo muito grande. Eu disse: pronto, acabou, é meu. Só falta Deus me dar as amigas agora. Senhor, me ajuda agora a conquistar o coração dessas mulheres. E pouco a pouco, o Senhor foi me dando a graça de conhecer pessoas tão preciosas na minha caminhada. E eu comecei há 2 anos atrás. Eu fiz um videozinho, gente, caseiro. O segredo das mulheres de influência. Eu convido você, amiga querida, não era nem amiga direito. Só a graça de Cristo, cara de pau triste, olho de peroba na minha cara. Eu disse: vê pra aí, que audácia. Eu disse: tu vai escrever e tu ainda vai dar o que tu vai escrever. O nego tem que ter coragem, viu? E durante quase 2 anos, pouco a pouco, um escrevia e mandava: eita, glória a Deus, aleluia. E a gente tem um projeto social muito especial lá na igreja, que já existe, e é numa casa alugada dentro da comunidade. E ele, toda vez, eu só sou o instrumento, viu? Porque os outros que fazem. Ela dizia: pastora, a irmã fulana e tal, a casa dela, pastora, ela que entra na comunidade. Eu digo: vamos fazer uma vaquinha pra ela. Eu usava minhas redes sociais da maneira que eu podia. Eu disse: rapaz, a gente tem que orar por esse projeto, porque se o negócio der certo, a gente faz alguma coisa muito grande e a gente vai conseguir fazer algo digno, bonito, top. Falei e deixei quieto. Nem falei mais com Iliane. Quando foi no mês passado, eu disse: Ili, tudo certo, vai ser mês que vem, a gente vai fazer um evento beneficente. Todo dinheiro que a gente arrecadar, a gente vai construir um instituto. Ela: pastora, eu pensei que a senhora até já tinha esquecido disso. Eu digo: nada, eu estava esquecendo, orando no pé das mulheres, que ela vai dar o testemunho dela aqui, como foi que ela escreveu o livro dela. Mas eu preciso te dizer, nós estamos aqui por causa de um propósito. Você não está aqui em mais uma conferência, em mais um evento de mulheres. Você está aqui porque você veio para aprender segredos, mas para deixar um legado. O que é que nós vamos fazer com a influência que Deus colocou nas nossas mãos?